Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 18. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 18. Antes de fazermos a leitura, irmãos, nós estamos recebendo visitantes na nossa casa. Como é que nós o recebemos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo de número 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: vós, as mulheres, estáis sujeita a vosso próprio marido, como convém quem? O Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Vós, os filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável a quem? Ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, os servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Amém? Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque a Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor nos deu vida, estando nós mortos em delitos e em pecados. E esse ajuntamento de pessoas, ó Pai, estão aqui reunidas com um único propósito, com um único objetivo, de louvar, de exaltar, de enaltecer aquele que é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de toda bendizer. Ó Pai, eu peço que nesse instante o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa operar nesses corações, que Ele possa, ó Pai, fazer a obra interna, que Ele possa trabalhar os nossos corações e mentes, ó Pai, trazendo iluminação às nossas mentes, para que nós possamos compreender, e que esta palavra, ó Pai, ela possa nutrir a alma de cada pessoa aqui presente. Que essa palavra, ó Pai, não se limite a nós, mas que ela possa se estender, ó Pai, às nossas famílias, à nossa parentela e todas as pessoas que de alguma forma, ó Pai, são impactadas através da nossa vida, do nosso testemunho. Todas essas coisas, ó Pai, eu peço em nome de Cristo Jesus. E a Igreja de Cristo diz: amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, irmãos, aplaudindo ao Senhor Jesus. Irmãos, se nós observarmos o capítulo número 3 de Colossenses, nós vamos perceber
que esse capítulo de Colossenses, ele está recheado do que nós chamamos de exortações, avisos, alertas, instruções para os servos de Deus. Porém, é necessário observar que são exortações segmentadas. O que significa isso? Que são exortações destinadas a grupos específicos. Ou seja, tem instruções para marido, são ordens destinadas a esse grupo específico. Tem ordens que são destinadas às esposas, da mesma forma, ordens e instruções a filhos, e ordens e instruções na relação de trabalho, de empregado, de empregador. Para cada grupo tem uma exortação específica. Por que nós entendemos assim? Porque antes de falar qual é a exortação, eu falo para quem é a exortação. De modo que ele falou o seguinte: aos maridos, façam isso. Então subentende-se o quê? Essa ordem é para os maridos. De certa forma, depois ele fala às esposas, façam isso. Então nós entendemos o quê? São ordens destinadas e específicas às esposas. Então isso são ordens segmentadas, são ordens que são direcionadas de maneira específica. Porém, no decorrer do texto, vocês vão perceber que Paulo vai dar mais uma instrução. Porém, essa instrução que ele dá, ele não especifica para qual grupo que é. E essa instrução, ela está no versículo 23. E por que é que ele não cita grupo nenhum? Por que é que as instruções antes são destinadas a grupos específicos e a outra instrução que vem logo após, ela não tem um grupo específico a qual é destinado? Significa que essa ordem é para todos. Essa ordem, a ordem a qual ele vai tratar a partir do versículo 23, é uma ordem que se aplica a todos. Isso significa que sobre a instrução que nós vamos meditar nessa noite, não importa se você é marido, não importa se você é esposa, não importa se você é só filho, ou se você é empregado, patrão, não interessa. A ordem que Paulo vai dar a partir desse versículo, ele é para quem é cristão. Essa ordem a qual nós vamos trabalhar, ela inclui todos nós. Se você é um cristão, significa que essa ordem, ela é para você. Todos nós estamos inclusos no que vai falar. E é necessário destacar uma coisa, irmãos. A universalidade e a abrangência dessa exortação é entender aonde é que nós aplicamos isso. As regras e as instruções dadas a marido e esposa, elas se aplicam onde? Ora, dentro do casamento. As regras de submissão e tudo são regras que se aplicam ao casamento. Então tem um contexto específico. As ordens que ele dá em relação a pais e filhos, elas devem ser aplicadas onde? Dentro da relação entre pai e filho. Ela tem um contexto específico. As instruções que Paulo dá aqui acerca de empregado e empregador, elas devem ser entendidas e aplicadas em qual contexto? Dentro do contexto do trabalho. Não é a mesma coisa que nós vamos agora. Porque perceba o que o versículo de número 23 diz. E tudo, presta atenção nisso, e tudo quanto fizerdes. Eu queria que você entendesse duas coisas. Primeiro, eu acho que você já entendeu que a instrução que ele está falando é para todos nós, para cada um de nós. Ela não é para um grupo específico. Agora, essa ordem que Paulo está dando para todos nós, ela é para aplicar em qual contexto? Todos. Todos. E com todos, irmãos, eu quero dizer o seguinte: a instrução é para todos nós no que diz respeito ao quê? No que diz respeito a tudo. A instrução que nós vamos ler agora é uma instrução que se aplica a absolutamente tudo que você fizer. Perceba, e tudo
fizerdes. Tudo, irmãos, pode ser uma coisa pequena ou grandiosa. O tudo que ele está falando está incluso tudo que você faz de pequeno, tudo que você faz de grandioso. O tudo aqui pode ser uma coisa rápida ou pode ser uma coisa demorada. Quando ele diz a palavra tudo, pode ser coisas que você faz para você mesmo, ou pode ser coisas que você faz para outra pessoa. Quando o apóstolo Paulo diz que é tudo que você faz, pode ser coisas que você faz sozinho, ou pode ser coisas que você faz em público. Coisas que você faz que ninguém está vendo, e coisas que você faz que todo mundo está vendo que você está fazendo. Isso inclui, irmãos, todas as coisas que você faz em qualquer lugar. Então, é tudo que você faz, seja dentro da igreja ou fora da igreja. É tudo que você faz, seja dentro da sua casa ou fora da sua casa. Quando ele menciona que nós devemos considerar essa exortação para todas as coisas, é tudo que você faz de graça, ou tudo que você faz, você paga para fazer, que é o seu trabalho. Quando ele diz todas as coisas, irmãos, é todas as coisas que você faz sem você sendo observado por alguém. Tudo que você faz, em qualquer contexto, eu quero que vocês gravem isso. Essa instrução, ela se aplica a tudo que vocês fazem, em qualquer contexto, em qualquer situação e em qualquer circunstância. Tudo o que você coloca a mão para fazer, seja em qualquer diversidade, você precisa levar essa instrução, você precisa se lembrar dessa palavra. Tudo que você fizer, você precisa lembrar dessa palavra. E aí, ele diz o seguinte, vamos lá no versículo 23 de novo. Tudo quanto vocês fizerdes, fazei-o com de todo o coração. Então essa é a minha instrução. Para todos nós, para tudo que a gente faz. Tudo que você fizer, você tem que fazer como? Você tem que fazer de todo o seu coração. Vocês conhecem essa expressão? Ou é a primeira vez que vocês escutam essa expressão? Tudo quanto fizerdes, vocês precisam fazer de todo o seu coração. É óbvio que nós já escutamos isso antes. Não é a primeira vez que a gente escuta essa expressão. Até porque Jesus já falou isso. Ele falou o seguinte: você vai amar o teu Deus de todo o quê? De todo o quê, irmãos? Coração. Você vai amar o seu Deus de todo o seu coração. Agora, o questionamento e a pergunta que eu vos faço é a seguinte: o que significa isso? Porque percebam que é uma coisa que tudo que eu fizer, eu tenho que fazer dessa forma. Eu tenho que fazer de todo o coração. Qualquer situação que você imaginar, a mais adversa possível, todas elas, tudo que eu faço, tudo que eu estou envolvido, eu tenho que fazer de todo o meu coração. Agora, o que significa isso? O que significa, de fato, o que ele está querendo dizer com isso? O que significa fazer as coisas de todo o coração? Então, primeiro, eu quero te falar o que não significa. Quero que você esteja atento em relação a isso. Fazer as coisas de todo o coração não significa fazer tudo perfeito. Não significa fazer tudo perfeito. Primeiro, porque você é ser humano. Então, por mais que você queira, por mais que o seu coração esteja dotado de toda a boa intenção do mundo, você não vai conseguir fazer tudo perfeito. Porque você é um ser humano. Então, fazer as coisas de todo o coração não significa fazer tudo perfeito e acertar sempre. Segundo, não significa fazer tudo com entusiasmo. Até porque você consegue estar entusiasmado e animado o tempo inteiro. Eu nunca conheci ninguém que tivesse entusiasmado o tempo inteiro. Se você ler a história de Jesus e a história dos apóstolos, você vai perceber que nem eles. Você acha que toda vez que eu venho pregar, eu estou animado? Entusiasmado? Vibrante? E você? Você está todo dia animado, entusiasmado e vibrante? Então logo você percebe que
fazer as coisas de todo o coração não significa estar entusiasmado e animado o tempo todo. Até porque, irmãos, nós somos seres dotados de emoções. E as emoções do ser humano, elas oscilam de acordo com o que acontece. Então tem dia que você vai estar super animado para fazer a obra de Deus, mas tem dia que você vai estar para baixo. Tem dia que você vai estar desanimado. E isso é normal. Você não é Deus, você não é Jesus Cristo, você é um ser humano. Dotado de todas as emoções, saber que elas oscilam. Logo, irmãos, se não é nada disso, então o que significa fazer as coisas de todo o coração? Eu quero resumir para vocês a resposta. Fazer as coisas de todo o coração significa que tudo que você faz, você tem que ter a consciência de que você está fazendo para Deus. Vou dar um tempo para você assimilar, por favor. Fazer as coisas de todo o coração significa que tudo que você faz, você tem que fazer com a consciência de que você está fazendo aquilo para Deus. É sobre a intenção do seu coração. Agora, você tem que refletir. Se tudo que eu faço como se eu estivesse fazendo para o Senhor, como é que eu vou fazer? Vou fazer com coragem. Eu vou fazer com honestidade. Eu vou fazer dando o máximo que eu posso. Eu vou usar todos os recursos que eu tenho. Eu vou fazer com pureza de coração. Então, fazer de todo o coração é você ter a consciência de que tudo que você faz, você está fazendo com o objetivo de agradar primeiramente a Deus. Todas as coisas, irmãos, elas convergem em Deus. Tudo que nós fazemos, seja em qualquer circunstância, no final você vai perceber que tem a ver com Deus. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o motivo pelo qual nós fazemos tudo que nós fazemos. Ele é o motivo pelo qual nós levantamos. Ele é o motivo pelo qual nós trabalhamos. Ele é o motivo pelo qual nós dormimos, descansamos. Deus, Ele está presente em todos os momentos. Na nossa rotina, no nosso dia a dia. Aqui dentro da igreja, está aqui, mas quando você chegar em sua casa, ele vai estar lá esperando. Deus, Ele acompanha nós em toda a nossa jornada. Então, como é que a sua vida muda? É quando você entender que tudo que você faz com a intenção de agradar primeiramente a Deus. Isso, irmãos, pode mudar a sua vida. Isso pode mudar a maneira como você enxerga. Isso pode ajudar você a compreender o mundo com a mente de Cristo. Isso pode ajudar você a fazer as coisas com mais animação, com mais entusiasmo. Porque às vezes, se você faz para você mesmo, você faz de qualquer jeito. Se você faz por causa de dinheiro, você pode fazer de qualquer jeito. Agora, se você vai fazer para Deus, isso vai exigir tudo de você. Isso vai exigir todos os seus esforços. Mas nós precisamos ter a consciência, irmãos, de que Deus tem a ver com tudo. Agora, será que na prática isso funciona? Será que de fato tudo que eu faço, eu quero que vocês façam essa reflexão? Será que nas coisas mais simples do dia a dia, será que eu estou glorificando a Deus no que eu faço? Será que Deus está envolvido naqueles pequenos detalhes que eu faço ali, aquelas coisas bobas que eu faço durante o meu dia? Será que as minhas ações diárias, de rotina, será que as pequenas ações têm a ver com Deus? E a resposta é clara. É óbvio que tudo tem a ver com Deus. Irmãos, tudo é sobre Deus. Tudo tem a ver com Deus. Não existe nenhum assunto que Deus está fora. Não existe nenhum lugar que Deus não esteja. Tudo tem a ver com Ele. Agora, a maioria das pessoas, quando levantam, o que elas fazem? Vão trabalhar. A maioria das pessoas é assim, não é? Seja dentro de casa, ou seja fora. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. A maioria das pessoas levantam e vai trabalhar. O simples ato de você trabalhar já é um ato que glorifica a Deus. O simples fato de você estar em exercício, fazendo atividade, a simples fato de você estar envolvido em uma atividade laboral, já tem a ver com Deus. Você sabe por quê? Porque lá em Gênesis, o que Deus falou? Que sobre o suor do teu rosto, você comeria o teu pão. É Deus que ordenou que eu trabalhasse. Então, todas as vezes que você coloca o pé na rua para trabalhar, você está cumprindo uma ordem que vem de Deus. O ato de trabalhar é um ato que vem de Deus. Por quê? Porque, irmãos, o trabalho dignifica o homem. Deus quer que seus servos sejam dignos.
e principalmente obedientes. Então não ache que o fato de você estar trabalhando é uma coisa fora de Deus. Todos os dias, quando você levanta para trabalhar, você está cumprindo a ordem que vem de Deus. Você está alcançando o seu sustento através do sol do seu rosto. Mas existem pessoas, irmãos, que não saem para fora para trabalhar. Trabalham dentro de casa. Agora, será que Deus está nas pequenas ações? Por exemplo, quando você está tomando banho, eu acho que todo mundo faz todo dia isso aqui, né, irmão? Todo mundo toma banho todo dia. O simples ato de tomar banho tem a ver com Deus? Será? Tomar banho tem a ver com o quê? Limpeza. Limpeza. O que agrada a Deus? Higiene ou porquê? Higiene. O que vocês acham? Higiene. Então, o simples ato de você ser higiênico, ser limpo, você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Por mais que seja um ato simples. É isso que Deus espera de você. Os pequenos detalhes. Arrumar a sua casa. A maioria das pessoas arruma a casa. Tem uns que não. Mas tem que arrumar a casa. O simples ato de eu arrumar a minha casa tem alguma coisa a ver com Deus? Será que tem a ver com Deus? Arrumar a casa, irmãos, é sobre deixar as coisas em ordem. Agora, Deus é um Deus de organização? Ou Deus é um Deus de bagunça? Organização. Então, quando você arruma a sua casa, você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Tudo tem a ver com Deus, irmãos. Não tem nada que não tenha a ver com Deus. Deus está envolvido em tudo. Deus está envolvido em todos os detalhes. Todo dia, irmãos, a maioria de nós faz comida. Cozinha. Eu sou desses. Agora, o simples ato de você cozinhar tem a ver com Deus? Ou não? Ou Deus não tem nada a ver com isso? Hein? Tem. Deus está envolvido com isso, sim. Deus está envolvido, sabe por quê? Porque a comida que você faz alimenta seu corpo. E a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo. A comida que você faz alimenta e dá vitalidade ao seu corpo, onde habita o Espírito Santo de Deus. Agora, como é que isso tem a ver com Deus? Como é que Deus, irmãos, não está envolvido com essas coisas? A própria maneira pela qual você alimenta tem a ver com Deus. Quando você chegar na sua casa, você vai comer hoje. Eu janto, todo dia eu janto. Mas a maioria que almoça. Quando você sentar na mesa da sua casa, ou no sofá, como esparramado no sofá, quando você tiver com um prato de comida na sua mesa, comendo, a maneira como você se alimenta tem a ver com Deus. Você sabia disso? A maneira como você se alimenta tem a ver com Deus. E por quê? Porque se você se alimentar de uma forma descontrolada, exacerbada, sem limites, você está ofendendo a Deus. Você sabia disso? Quando você se alimenta de uma maneira compulsória, quando você se alimenta para além daquilo que é suficiente para as suas necessidades, você está ofendendo a Deus. Você está contrariando a Deus quando você faz isso, porque você está caindo no pecado que chama glutonaria. Você sabia disso? Glutonaria é quando você peca com a boca, comendo mais do que deveria. Agora, eu quero ressaltar para vocês uma coisa, irmãos. Deus está em tudo que você faz. Deus está em tudo que você opera. É por isso que Paulo está dizendo: tudo quanto fizerdes, vocês vão fazer de todo o coração, porque é para o Senhor. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de quem? De Deus. Deus está envolvido nas suas ações. Deus está envolvido nas suas rotinas. Todas as coisas criadas, elas têm a ver com Deus. Tudo o que nós fazemos, absolutamente tudo o que nós fazemos, essas coisas, elas convergem em Deus. Eu quero uma passagem, quero que vocês guardem essa passagem. Romanos 11:36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Presta atenção. Porque dele, por ele e para ele são o quê? São todas as coisas.
Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Deus é o centro, irmãos, de todas as nossas ações. Eu quero continuar lendo com vocês. Versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Presta atenção aí. Façam essas coisas como ao Senhor e não aos homens. E aqui tem um grande ensinamento aqui, irmãos. Se você entender isso aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai sair muito edificado aqui. Presta muita atenção nisso aqui. Deus, Ele é o centro de todas as nossas relações interpessoais. Deus está ali. O que eu quero dizer com isso? Que quando você se relaciona com seu cônjuge, seu marido, sua esposa, Deus está mediando essa relação. Deus está envolvido. Seu casamento não é você e sua esposa. Seu casamento é você, sua esposa e Deus. Deus está presente. Nas relações de filiação, pais e filhos, Deus está ali. Deus está presente ali. Então é entre você, seus filhos e Deus. Nas relações de trabalho, patrão, empregado, fornecedor, cliente, eu quero que vocês se lembrem disso. Nas suas relações de trabalho, Deus está ali. Deus está presente aqui. Deus está presente em todas as nossas relações. Isso significa o quê? Que dentro do casamento, quando o marido desrespeita e destrata a esposa, ele ofende a esposa dele quando ele faz isso. Mas ele ofende primeiramente a Deus. Eu quero que você se lembre disso. Dentro da relação conjugal, quando você age de maneira desrespeitosa com o seu cônjuge, saiba que você está ofendendo a Deus. Porque é Ele quem media essas relações. É Ele quem diz aqui que o marido deve amar a vossa mulher e não vos irritar contra ela. Ao ofender a esposa, você também está ofendendo a Deus. Saiba disso. Saiba disso. Da mesma forma, irmãos, as esposas. A esposa, quando ela é submissa, ela ofende ao marido. Quando ela é submissa. Mas, primeiramente, ela ofende também a Deus. Por quê? Porque a ordem de ser submissa foi uma ordem dada por quem? Por Deus. Então Deus está mediando as nossas relações. Não só as relações conjugais, mas as relações também de pais e filhos. Deus está envolvido, irmãos, em todas as nossas relações, inclusive entre pais e filhos. Quando um filho ele se rebela contra o pai, quando o filho ele fica teimando contra o pai, afrontando o pai, quando os filhos têm uma tendência a desrespeitar os pais, quando os filhos têm uma tendência a desobedecer seus pais, em primeiro lugar ele está desobedecendo quem? A Deus. E por quê? Porque Deus ordenou que os seus filhos devem ser obedientes a seus pais. Quando você desobedece seus pais, quando você desonra seus pais, quando você desrespeita seus pais, você tem que estar ciente de que você está desrespeitando e desobedecendo, em primeiro lugar, a Deus. Deus está mediando as nossas relações. E mais, o trabalho. Saiba que no seu trabalho, Deus está ali. Deus está mediando aquela relação. Deus está observando você trabalhando. A relação que tem entre você, ou seu empregado, ou seu patrão, ou seus colegas de trabalho, essas relações todas têm a ver com Deus. Tudo tem a ver com Deus. De maneira que se você passa a perna no seu patrão, de maneira que se você mente no seu patrão, de maneira que você trata de maneira desrespeitosa e submissa o seu patrão, na verdade você está desobedecendo em primeiro lugar a Deus. Porque foi a ordem de Deus que os servos devem obedecer em tudo a vossa segundo a carne. Servo de Deus, irmãos, tem que aprender a respeitar autoridades na igreja
igreja, autoridades eclesiásticas, e no trabalho também, em relação ao seu patrão. Mas hoje o que você está vendo? Você está vendo patrão passando a perna no funcionário, e você está vendo funcionário passando a perna no patrão. Mas esse delito que essas pessoas cometem, elas não estão defraudando só um ao outro. Em primeiro lugar, elas estão sendo desobedientes em relação à palavra de Deus. Em primeiro lugar, essas pessoas estão desobedecendo a Deus. É por isso, irmãos, que quando um homem se converte, ele se torna um marido melhor. Ou não? Eu estou enganado em relação a isso? Quando um homem se converte, ele se torna um marido melhor, sim ou não? Da mesma forma a esposa, irmãos. Da mesma forma é a mulher. Quando a mulher é uma serva de Deus, quando a mulher é uma mulher temente a Deus, quando a mulher ela é uma mulher sábia, ela se converte, a tendência é que ela seja uma esposa melhor, sim ou não? Sim. Por quê? Porque Deus está no meio dessas relações. Deus impacta a nossa vida, irmãos, em todo tipo de relação que nós temos. Independente se é casamento, se é trabalho. Quando uma pessoa se converte, a tendência natural é que ela se torne um filho melhor. Quem aqui é pai que não gostaria que todos os seus filhos fossem tementes a Deus, irmãos? Quem aqui não gostaria? Porque você sabe que em primeiro lugar ele será salvo. Mas mais do que isso, ele vai ser um filho melhor. Ele vai passar a se tornar uma pessoa melhor por causa disso. Quando um patrão ou empregado se converte, ele se torna um patrão melhor. Quando a pessoa se converte em trabalho, se torna um empregado melhor. Irmãos, eu quero falar de novo. Deus está em tudo que nós fazemos. Ele está presente no cotidiano, na rotina, no dia a dia. Deus está ali, mediando tudo, observando. Eu quero dar um testemunho para vocês. Não é para minha glória. Eu quero dar um testemunho para vocês para que o nome de Deus seja glorificado. Era terça-feira de carnaval. A cidade estava vazia. Você sabe que a maioria daqui vão praia, viagem, normal, sabe disso. E eu saí para trabalhar de manhã, nesse dia, nessa terça-feira. E o movimento estava fraco, a cidade estava vazia. Aí eu encontrei um passageiro, né? Trabalho com aplicativo e tal. Aí ele pediu para levar lá na turma 38. Bati o olho no cara, ele era trabalhador. Eu coloquei meu preço, começou a questionar. Eu pensei, o movimento está fraco, então vou levar. Na verdade foi R$10. Ele pediu para levar por R$10. Eu aceitei porque o movimento estava fraco. Quando eu aceitei a comida, ele pegou e já me pagou de imediato. Geralmente a pessoa paga no final, depois já me pagou de imediato. Não quis pagar os dois, pagou R$10. Foi tudo bom. Quando chegou lá, no destino, ele desceu da moto, estava vendo na moto, aí eu olhei no retrovisor e vi que ele estava pegando a carteira. O que aconteceu? Ele não lembrou que ele tinha que pagar. Ele ia me pagar de novo. Eu percebi que ele ia pagar de novo. Ou seja, uma corrida que eu ia ganhar 10, porque eu não quis pagar 12, eu ia ganhar 20. Eu ia ganhar o dobro do que eu tinha combinado com ele. Porque eu não tinha lembrado de ser pago. Eu poderia ter recebido e saído com mais dinheiro. Aí ele me chamou para me pagar. Eu falei que não precisava, porque ele tinha que pagar. Eu fiz, irmãos, aquilo que era correto. Ninguém ia saber. Quando eu soubesse, eu estava longe, ele ia me pegar, não. Como é que ele ia me pegar? Sabe quem eu sou? Isso significa um carinho. Ou seja, isso é na verdade. Eu saí dali, irmãos, com menos dinheiro do que eu poderia sair. Mas o nome de Deus foi glorificado ali. Deus foi glorificado ali. Porque eu fiz isso, porque eu tenho um coração temente a Deus. Ninguém sabia, mas Deus estava me observando.
E com a minha atitude eu glorifiquei a Deus, mas eu poderia desonrar a Deus. Eu estou dando um exemplo, irmãos, cotidiano, para explicar para vocês o seguinte: Deus tem tudo que nós fazemos, seja pequenas coisas ou grandes coisas. Deus tem tudo o que a gente faz. E o que Deus espera de nós, irmãos, é que nós sejamos honestos, íntegros, fiéis. Você sendo observado ou não? Eu quero que você tenha certeza do seguinte: Deus te assiste, Deus te observa. Ele está observando você, tudo que você faz. Exemplo, lembra do testemunho de Paulo. Paulo reclama: em minha defesa, nenhum de vocês estava lá. Vocês vão ver falar depois? Mas Deus me assistia. Deus estava lá, na minha defesa. Deus, irmãos, Ele está sempre a te observar. Ele está sempre a te observar. Deus é um grande observador. Ele está te observando em tudo que você faz. Tudo o que nós fazemos diante da face de Deus. Saiba disso. Não existe esconderijo para Deus. Vocês lembram do Salmo de Davi? Davi fala isso. Né? Para onde eu irei para me esconder da face de Deus? Porque se eu for para o céu, ele está lá. Se eu for no inferno, fazer minha cama lá, lá Deus está. Se eu tomar as asas da alva e voar para além das margens do mar, Deus está lá. O Senhor me conheceu quando eu era substância ainda informe. E no teu livro, Ele já tinha escrito todos os dias da minha vida. Deus, irmãos, mora em todos os detalhes. Tudo que nós fazemos porque somos servos de Cristo. Olha como o versículo termina. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor. Sabendo que vocês receberão do Senhor o galardão da herança. E presta atenção, porque a Cristo, o Senhor, servis. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração. Por quê? Porque nós somos servos de Cristo. Aquele que receber esta palavra diz: Amém. Glória a Deus.